Boa noite, queridos, graça e paz a todos, em nome do Senhor Jesus. Todos sejam bem-vindos juntamente conosco e aonde nessa noite, mais uma vez, nós nos reunimos em adoração ainda, separadamente, cada um dentro do seu lar, mas juntos no mesmo propósito, no mesmo espírito, em estarmos adorando, cultuando ao nosso Deus. Portanto, seja bem-vindo, você que nos ouve aí, você que está juntamente conosco, através dos nossos canais de comunicação, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. E eu convido a todos a estarem abrindo a palavra do Senhor no Salmo de número 116, um salmo de ações de graças. Nós estaremos lendo Salmo 116. A palavra do Senhor nos diz: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma e das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebrastes as minhas cadeias, oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o teu nome. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Vamos estar adorando ao nosso Deus, invocando a sua presença que já se faz presente entre nós, e nós iremos então estar adorando ao nosso Deus. Pai de toda graça, de toda suficiência, nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós exaltamos, ó Deus, o teu nome, ó Deus que é santo. Como diz, ó Deus, o salmista, ó Pai, que nós daremos ao Senhor em troca, ó Deus, de todos os benefícios para o Senhor com as nossas vidas. E para isso nós queremos, ó Deus, estar prestando, ó Deus, o nosso culto, a nossa adoração, ó Deus, o nosso louvor ao Senhor. Recebe, Senhor, ó Deus, as nossas vidas. Ó Pai, cada família, cada vida, ó Deus, cada alma, ó Deus, que neste momento, ó Deus, em ajuntamento, celebra, ó Deus, o teu nome. Recebe, ó Deus, as nossas vidas para a glória, para louvor do nome santo, do nome doce, do nome glorioso de nosso Salvador, Cristo Jesus. A Ele a honra, a glória e toda adoração, não somente hoje, mas para todo sempre, em Cristo Jesus. Amém. Queridos, antes de nós estarmos passando para o nosso momento de adoração, nós estaremos
orando nesse momento e nós estaremos consagrando ao nosso Deus as nossas primícias, as nossas ofertas, os nossos dízimos. Aqui é o José Alfredo, eu sou o tesoureiro da Igreja Presbiteriana do Brasil e quero me dirigir a você que é presbiteriano, que frequenta as nossas igrejas. Em tempo de pandemia, os nossos cultos estão praticamente não funcionando. Nós estamos nos reinventando como igreja. Mais do que nunca, a igreja na casa, estimulada entre a família, é a melhor alternativa para esses momentos. Mas há um fato pertence à igreja, que é da igreja e que não pode ser descartado. É a manutenção do templo, é a manutenção do pastor da igreja, é a manutenção dos serviços essenciais da igreja. Então eu quero me dirigir a você que é um crente presbiteriano e quero lembrá-lo do compromisso do dízimo para com a sua igreja local. Eu lembro que o pastor depende disso, eu lembro que os colaboradores da igreja dependem disso, eu lembro que os missionários que a sua igreja ajuda precisam disso, eu lembro que os serviços essenciais que a igreja usa, tais como água, luz, telefone, mesmo que periodicamente suspensos, eles vão ser cobrados lá na frente. Então é preciso que haja isso. Então eu quero me dirigir a você, lembrar a você desse compromisso do dízimo para com a sua igreja local. Ele é importante, o seu pastor precisa disso, a sua igreja precisa disso. Eu quero deixar com você uma frase que nós temos como lema na tesouraria da Igreja Presbiteriana do Brasil. E essa frase é a seguinte: a igreja cresce na fidelidade dos justos. Seja você um justo fiel e a sua igreja haverá de crescer com pandemia ou sem pandemia para a glória de Deus. Muito obrigado. Deus de amor, Deus de toda graça, nós te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor é um Deus rico em misericórdia. O Senhor é aquele que diz que em Cristo Jesus estaria suprindo, ó Pai, em glória, todas as nossas necessidades. E nós colocamos, ó Pai, diante do Senhor, ó Deus, a tua igreja. Colocamos, ó Deus, a necessidade, ó Deus, de cada um dos teus filhos, de cada um, ó Deus, dos teus servos. E pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja através, ó Deus, das tuas mãos de graça, através, ó Deus, da tua suficiência, ó Deus, fazendo, ó Deus, abundar, fazendo, ó Pai, sobejar, ó Deus, sobre cada lar, sobre cada casa, sobre cada despensa. Colocamos, ó Deus, diante do Senhor também, ó Pai, e consagramos diante do teu altar, separando-os, ó Deus, para o Senhor, os nossos dízimos, ó Deus, as nossas ofertas, ó Deus, as primícias, ó Deus, que temos, ó Pai, entregue, ó Deus, diante do Senhor, ó Deus, para a manutenção, ó Deus, da tua obra. Abençoa, ó Deus, elas, ó Deus, para a glória e para louvor, ó Deus, do teu nome, é que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Agora, queridos, nós estaremos celebrando, louvando ao nosso Deus com o ministério de louvor. Vamos adorar ao nosso Deus. Graça e paz, meus queridos. Que bom que nós estamos aqui, que bom que vocês estão aí na casa de vocês sentados, né? Ou talvez em pé, mas louvando e bendizendo o nosso Deus. E a gente quer convidar vocês a estar louvando a Deus conosco nesse momento. Ele é exaltado.
o nosso Deus, Ele é exaltado. E nós podemos declarar nessa noite que nós somos bem-aventurados. Bem-aventurado é você, meu irmão, que está aí firmado na casa do Senhor, né? Que nós possamos realmente fazer desse cântico a nossa oração, para que Deus esteja sarando a nossa nação, em nome de Jesus. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Aleluia, Senhor. Louvado e bendito seja o teu nome. Que nós podemos, ó Deus, te louvar de todo o nosso coração, com essa liberdade que o Senhor nos concede, mesmo estando em casa, Senhor. Aleluia. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sai esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sai esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, Senhor, o nosso clamor. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sai essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus,
nosso louvor, recebe, Senhor, a nossa gratidão ao Senhor. Só o Senhor é digno de ser exaltado. Só o Senhor é digno de ser adorado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos, nesse momento, estar abrindo a palavra do Senhor no livro de Habacuque, no capítulo 1, nós vamos ver do verso 1 ao verso 17. O tema da palavra do Senhor aos nossos corações nessa noite é: ó Deus, salva-nos, pois fomos infectados. Ó Deus, salva-nos, pois fomos infectados. Habacuque, capítulo 1, nós vamos ver do verso 17, do verso 1 ao verso 17. Habacuque, antes de Ageu, antes de Zacarias, lá nos profetas menores, quase no final do Velho Testamento. Habacuque 1, diz a palavra do Senhor. Sentença revelada ao profeta Habacuque: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não vos crerei quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impiedosa, que marcha pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros que o leopardo, mais ferozes do que os lobos. Ao anoitecer, são seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia, que se precipita a devorar. Todos eles têm prazer em fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objetos do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam, como passa o vento, e seguem. Fazem-se culpados esses cujo poder é o seu Deus. Não é tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. O Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, tolera os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo como o anzol, pesca-o de arrastão e ajunta-os na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará, por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Oremos mais uma vez, queridos. Pai, fala, Senhor, ó Deus, aos nossos corações. Ó Deus, ministra, Senhor, ó Deus, pelo teu Espírito. Ó Deus, e traga, Senhor, ó Deus, a luz. Ó Deus, a tua vontade, o teu querer. Ó Deus, através, ó Deus, da tua palavra. Levando, ó Deus, os nossos corações, ó Deus, as nossas mentes. Iluminando, ó Deus, o nosso entendimento. Ó Deus, e nos levando, ó Deus, cativos. Ó Deus, no entendimento. Ó Deus, da tua palavra, que é viva, que é verdadeira, que cumpre,
ó Deus, aquilo que lhe apraz em Cristo Jesus. Amém. O tema da palavra do Senhor, queridos: ó Deus, salva-nos, pois fomos infectados. Queridos, a igreja, ela vive em contínua oração. Em todo o mundo, não somente nós. Em quantos anos nós temos orado, nós temos clamado, nós temos dobrado os nossos joelhos. A igreja, em todo o mundo, ela pede por misericórdia ao Senhor. E por que a igreja ela pede todos os dias, clamando, pedindo misericórdia ao Senhor? Ela pede porque a injustiça, ela impera. A injustiça, ela não está somente no nosso círculo mais próximo, mas ela se estende até os confins da terra. A injustiça, ela impera em todos os sentidos. O pobre, ele é oprimido. O pobre, ele é esmagado, ele é sufocado. Os doentes estão empilhados nos corredores dos hospitais, sem assistência. A corrupção anda a passos largos, fazendo com que a esperança de muitos daqueles que não possuem, ela seja minada. Os crimes estão em todos os lugares, é coisa comum. Os assassinatos, a corrupção anda a passos largos, os estrupos, sequestros, os feminicídios, as drogas estão, queridos, em todos os lugares. É raro uma família que não tenha alguém que não esteja envolvida com o problema das drogas. A idolatria, ela tem aumentado. A promiscuidade é algo comum nos nossos dias. O escarnecimento de Deus, a institucionalização do pecado, apoiado pelas nossas próprias instituições, é um caos entre os povos, na sociedade. A frieza, a falta de amor, a falta de solidariedade. Nós vemos, queridos, a igreja não é fria, a igreja, ela não é quente, a igreja, muitas vezes, ela é morna, ela não assume o seu papel, mas a igreja, queridos, ela continua. A igreja, queridos, ela está em oração, e a igreja, queridos, ela clama por misericórdia, ela clama por uma intervenção de Deus que mude o rumo dos povos, que mude a nossa realidade, que mude as nossas famílias, que mude os reinos. Ela pede, queridos, à igreja por mais oportunidade para pregar, por mais oportunidade para levar o evangelho, que o evangelho ele chegue até os confins da terra. A igreja, querido, ela clama para que os corações eles se abram. A igreja, ela clama, querido, para que a semente que foi semeada, ela possa germinar, ela possa trazer frutos, ela germine para a salvação. E o interessante é que o Senhor responde, queridos. Porém, o Senhor, ele responde não do nosso jeito, mas o Senhor responde do jeito dele. E o que acontece é que muitas vezes nós reclamamos, nós não gostamos de como o Senhor, ele age, de como o Senhor, ele responde às nossas orações. Muitas vezes nós achamos que o remédio é pior do que a enfermidade. Muitas vezes nós achamos que o remédio, ele mata mais do que a doença em si. E a mesma coisa aconteceu com o profeta Rabacuque. Rabacuque, ele profetiza entre o ano 609 e 595 a.C. O seu nome significa abraço. E a sua profecia, quando ele profetiza, a sua profecia, ela é anterior, ela é antes da invasão babilônica a Judá e Jerusalém, a sua capital. Judá está vivendo um período terrível,
no sentido moral. Josias, o rei Josias, as reformas que Josias ele faz, elas não surgem em efeito. Em 609, o rei Josias, queridos, ele morre. E Judá, então, passa por um declínio terrível, aonde o pecado, aonde a violência é constante em meio ao povo de Deus, em meio à nação, a ponto do profeta contemporâneo aqui de Rabacuque, Jeremias, já ter sido levantado por Deus e ter anunciado o pecado de Israel, o pecado de Judá. No capítulo 7 de Jeremias, no verso 23, diz que Jeremias, queridos, ele, no mesmo contexto de Rabacuque, ele prega e ele anuncia durante 23 anos. Diz a palavra do Senhor que desde madrugada ele passa o dia e de madrugada até madrugada ele prega e diz o que é? Que eles não escutam. Ele diz, não escutastes a palavra e nem inclinaram os ouvidos à palavra do Senhor. E a ordem era, convertei-vos dos seus maus caminhos, abandonem a idolatria. E Deus, ele diz, todavia não me destes ouvidos. Vocês queimam incenso para a rainha dos céus, vocês provocam minha ira com as obras das vossas mãos. E lá no capítulo 27, verso 6 de Jeremias, diante dessa condição de não escutarem o Senhor, Deus, ele diz, eu levantarei Nabucodonosor, meu servo, na condição de fazer o que eu mando. Queridos, Nabucodonosor não era servo, não fazia parte do povo de Deus, não era parte da aliança, mas Deus, ele diz que eu levantarei Nabucodonosor como meu servo e na condição, com o propósito de fazer aquilo que eu mando e por intermédio dele virá o juízo. E o juízo vem, queridos. Havia 3 nações poderosas naquela época. A primeira nação que havia que era poderosa era a Síria. A segunda nação era a nação egípcia, com o faraó Neco. E a terceira nação era a nação babilônica, aqui com Nabucodonosor. E o relato da história diz que Nabucodonosor, querido, ele vem sobre a Síria, ele derrota a Síria, ele vence. Nabucodonosor, então, ele invade o Egito e ele derrota o Egito, ele derrota ali Neco e diz que nessa batalha, chamada nesse local de Vale de Serquemes, ali diz que Neco, ele é derrotado com todo o seu poder, com todo o poder do Egito. E ali mesmo, neste vale de Carquemes, queridos, diz que Nabucodonosor, ele se vira para Jerusalém e ele começa a marchar. Ele marcha com o seu exército para tomá-la. E é exatamente nesse contexto da vinda de Nabucodonosor, dele sair do vale de Carquemes e marchar com o seu exército rumo a Judá, rumo a Jerusalém, que Rabacuque, ele escreve o seu livro. E é nesse contexto que ele expressa tudo aquilo que é da vontade do Senhor. E aqui para o nosso ensino, para a sua vida, para as nossas vidas. O capítulo 1 que nós lemos, nós podemos dividi-lo em 3 partes. A primeira parte, ela vai, queridos, do verso 1 ao verso 4, que é exatamente a queixa do profeta Rabacuque. Ele diz, a partir do verso 2, ele diz, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostra a iniquidade, me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim,
há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a injustiça e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Em primeiro lugar, queridos, nós vemos a queixa do profeta Abacuque. No verso 2 ele diz: até quando eu clamarei, Senhor, e o Senhor não vai escutar? E ele diz aqui, e ele mostra que o contexto é violência. Ele diz, olha, violência. No verso 3 ele diz que há contendas. O povo vive em contenda. O povo vive em meio a litígio. O povo de Deus, Israel, vive em meio ao litígio. No verso 4 ele diz, olha, por causa disso tudo a lei, ela é frouxa, a lei não se manifesta, a justiça nunca se manifesta, reclama Abacuque. A própria justiça ela é torcida pelos juízes, torcida por aqueles que deveriam defender a lei, mas isso não acontece. Ele está dizendo que a violência, ela só tem aumentado. Eles brigam por qualquer coisa. A lei praticamente não serve para nada. Por quê? Porque o perverso, ele faz aquilo que ele quer. Nada acontece. Ele diz que o caos, ele está instalado. E a pergunta de Abacuque, o Senhor não vai fazer nada, Senhor? O Senhor até quando vai se calar? Até quando nós sofreremos? Nós temos clamado e o Senhor não tem nos ouvido. E nós vemos aqui que Abacuque, ele faz esses questionamentos ao Senhor nesses primeiros versos. E em segundo lugar, do verso 5 ao verso 11, o Senhor, ele manifesta a sua resposta. Ele diz, vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvaneceis, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando for contada. Pois eu suscito os caldeus, nação amarga e impiedosa que marcha pela largura da terra para apoderar-se de suas moradas que não são suas. E ele vai até o verso 11. Nós vemos aqui que aparecem expressões como Deus dizendo, olha, vede, olhai, maravilhai-vos, desvanecei, porque eu realizo obra tal que vocês não vão acreditar quando for contada. Eu realizo, eu vou realizar uma obra, eu vou realizar algo, olha, estejam alertas, porque quando eu realizar, vocês vão se maravilhar, vocês vão se desvanecer da obra que eu vou fazer. Quando ouvirem aquilo que eu vou realizar, quando ela for contada, muitos não crerão. No verso 6, Deus, ele diz a Abacuque o que vai acontecer. Que ao invés de livramento, ele vai enviar juízo sobre Judá, queridos. E na sequência, ele diz quem é esse povo. Esse povo que ele vai enviar. Ele diz, olha, é uma nação amarga. É uma nação, é algo que vai trazer amargura. Vocês ficarão amargurados. É uma nação impiedosa. Ela não tem piedade. Ela mata, ela destrói. Diz que ela se apodera das nações que não são suas, ela vai tomando as nações, ela vai tomando os povos, diz que eles são pavorosos, é uma nação pavorosa, é uma nação que traz pavor, eles fazem a sua própria lei, eles não têm limite, a lei deles são eles mesmos, eles que fazem, diz que os seus cavalos são velozes, os seus cavaleiros, eles são como lobo, eles são incansáveis, eles não dão sossego atrás da sua presa, eles são como águia que vão para cima da sua presa e reúnem os cativos como areia, eles zombam dos reis. Quem são os reis diante deles? Os príncipes.
As suas fortalezas para nada servem, diz que eles riem das suas fortalezas. O juízo do Senhor, queridos, seria o exército de Nabucodonosor, esse terrível exército, e agora ele vinha com força contra Judá. Essa é a resposta do Senhor. E essa resposta do Senhor, ela trouxe questionamento ao profeta. Você disse, Nabucodonosor, que estava demorando? Que o meu agir estava demorando? Que havia brigas, injustiça, a lei, o perverso, que nada acontecia, nada acontece, a frieza, a indiferença. Agora, Rabacuque, está aí o meu juízo. E Jeremias, querido, ele já havia dito, no mesmo contexto, para o mesmo povo, para Jerusalém: se vocês abandonassem o pecado, a maldade, eu não vos faria mal nenhum. Deus, queridos, ele fez saber quem e quando o juízo do Senhor viria sobre Jerusalém, sobre Judá. O Senhor, ele manifesta a sua resposta. Rabacuque, querido, ele reclama. Ele clama e Deus, ele responde. E em terceiro lugar, do verso 12 ao verso 17, Rabacuque então reclama com Deus da manifestação do seu juízo. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó Santo, não morreremos. O Senhor, ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és puro de olhos, que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, tolera os que andam perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo que ele? Porque fazem os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe. A todos levanta o inimigo com um anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredoura. Por isso ele se alegra e se regozija. Queridos, Rabacuque, ele reclama com Deus, em terceiro lugar, da manifestação do seu juízo. É interessante, querido, que Deus, aqui ele permite que Rabacuque, ele abra o seu coração, que ele desabafe, que ele coloque para fora aquilo que estava passando, mesmo no seu entendimento, sem muita compreensão, o seu entendimento humano, questionando aqui a ação de Deus. Um questionamento falho, um entendimento falho, principalmente diante de um Deus que é perfeito, um Deus que ele é santo, ele reclama. Queridos, irmãos, nos nossos dias nós também questionamos o Senhor, muitas vezes diante do caos, diante dos dias em que nós estamos vivendo, diante da sociedade na qual nós estamos inseridos. Muitas vezes, nós achamos, queridos, que o Senhor, ele está dormindo. Nós olhamos para a nossa sociedade, olhamos para famílias que não se convertem, olhamos a sociedade, olhamos, queridos, os juízes, olhamos a lei, a violência, e achamos que Deus, ele não age, que Deus, ele não faz nada. Nós oramos e achamos que Deus, ele faz vista grossa, que Deus, ele está dormindo da mesma forma, e é ledo engano, queridos. O Senhor, ele levanta os seus profetas. Muitos Jeremias, queridos, estão espalhados por todo o mundo, em cidades, no mundo, em regiões, e estão proclamando ao povo arrependimento, mudança de vida. Em todos os lugares, Jeremias, queridos, que tem sido a boca de Deus, e que o povo tem feito, nada, não muda.
A maldade continua, a frieza, a indiferença, ela continua da mesma forma. Para uns a soberba, ela só aumenta, a vaidade no coração só aumenta, querido. E o que é que acontece? O cálice da ira de Deus, ela se enche e ele manifesta o seu juízo. Os caldeus, queridos, eles têm outros nomes. Os caldeus, queridos, eles se manifestam na terra através de outros nomes, com outra postura, porém, o propósito do Senhor é o mesmo. E o que nós fazemos? Nós murmuramos, nós reclamamos, Deus está errado, é muito duro, estamos sofrendo. E dizemos, Senhor, nós vamos perder aqui, e os nossos negócios, e as nossas casas, e os nossos empreendimentos. Nós nunca, queridos, podemos esquecer aquilo que Pedro diz em 1 Pedro 4,17, porque a ocasião de começar o juízo é pela casa de Deus, é chegada, é pelo seu povo, sim, é pelo seu povo, queridos. Algumas conclusões nós podemos tirar aqui do livro de Habacuque, principalmente, queridos, quais foram as atitudes, queridos, que o profeta Habacuque ele tomou e que nos ensina e que nós também devemos estar tomando. Em primeiro lugar, queridos, no capítulo 2, no verso 1, ele diz: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta eu terei da minha queixa. Em primeiro lugar, queridos, a primeira atitude de Habacuque, queridos, é observar o que o Senhor vai fazer e observar em silêncio. Ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, queridos, diante do agir do Senhor, ele está dizendo que é tempo de silêncio. Ele diz, é tempo de esperar, eu vou me colocar na torre de vigia, eu vou ficar vigiando, eu vou ficar observando o agir do Senhor, eu vou esperar o agir perfeito de Deus. Faça, queridos, como o profeta. Ele diz, eu vigiarei. Muitas vezes nós murmuramos, reclamamos, e esquecemos, queridos, de estarmos vigiando. Ele diz, eu vou esperar para ver qual é a resposta do Senhor. Muitas vezes nós queremos a resposta dos homens, dos governantes, nós queremos as respostas, queridos, dos nossos questionamentos, mas não paramos, não vigiamos para ver, para ouvir aquilo que é a resposta do nosso Deus, o agir perfeito do Senhor. Portanto, aquiete o seu coração, peça sensibilidade para ver e ouvir os propósitos do Senhor em tudo isso que está acontecendo nos nossos dias, na sua vida, queridos. Em segundo lugar, não só observe o que o Senhor vai fazer e observando em silêncio, mas acredite que o justo, ele viverá pela fé. No capítulo 2, verso 4, ele diz, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Acredite que o justo, ele viverá pela fé. Ele diz em contraste o soberbo, ele não crê em Deus, ele vive sem Deus, ele acredita nele mesmo, ele acredita na sua força, no seu braço, na sua suficiência, na sua capacidade. Agora ele diz, mas haja como o justo, aquele que vive confiando no Senhor,
aquele que vive pela fé, aquele, querido, que vive não por aquilo que ele vê, mas por aquilo que ele crê. Haja como justo. O justo, queridos, ele crê. E ele crê, querido, que Deus o justificou. Que ali, queridos, no Calvário, através do sangue do Redentor, através do sangue do Cordeiro, do sangue ali imolado, Deus o justificou, Deus o fez justo. Diante da lei, diante das prerrogativas, diante dos mandamentos, dos preceitos de Deus, Deus o justificou, Deus o fez justo. O justo, querido, ele crê na palavra de Deus, que o Senhor é quem age é o Senhor. Queridos, o justo, ele crê que o Senhor, ele continua reinando e que todas as coisas, elas continuam cooperando para o bem daqueles que amam a Deus, e independente das circunstâncias, e independente das situações, Deus, querido, ele continua, todas as coisas, elas continuam. É assim que nós devemos estar vivendo. Mas em terceiro lugar, ele diz, adore ao Senhor. Capítulo 3, do verso 17 ao 19. Ele diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ele diz, adore ao Senhor. Por fim, Rabacuque, querido, nos dá uma grande prova dessa confiança que ele tem no Senhor. Ele diz, olha, ainda que a natureza ela deixe de manifestar o seu curso natural, demonstrando a divina providência de Deus. Quando a figueira ela não florescer, ela não vai dar o seu fruto. O fruto da videira ela mente, o produto da oliveira vai faltar. Quando não há mais no campus, ali, vacas, elas foram roubadas, elas foram mortas, um verdadeiro caos. A postura do profeta é, queridos, alegrar-se no Senhor. Amados, nós podemos nos alegrar em tantas coisas, e tantas coisas nos alegram. Nós nos alegramos quando a produção ela está a 1000, estamos crescendo, o PIB está crescendo, está evoluindo, estamos avançando, a fartura, a carne, a gado, o pomar, ele está cheio de flores, cheio de frutos, a coisa está acontecendo, e nós nos alegramos. Mas de repente, querido, o profeta diz que ele se alegra no Senhor, que é a origem de todas as coisas, que ele é o Criador dos céus e da terra. E aqui, como Jó, queridos, Rabacuque, ele está pronto, queridos, a perder tudo, menos a sua fé no Senhor. E ele exulta no Deus da sua salvação. E esse exultar, querido, aqui é contentamento, é o contentamento da salvação, que não há bem maior, não há nada nos céus, na terra, que eu deseje, que eu almeje, além, mais do que o Senhor. É excesso de alegria. Ele diz, eu exulto no Deus da minha salvação. Antes, Rabacuque, querido, ele estava gritando, buscando respostas. Agora ele exulta, expressando a sua gratidão e alegria no Senhor pela justiça e fé no Deus
da sua salvação. Abacuque, queridos, ele reconhecia que o Senhor, ele viria, mas que as muralhas, queridos, de Jericó não seriam suficientes para protegê-lo desse perigo. Mas é nesse interim que ele acredita e confessa: o Senhor Deus é a minha fortaleza, nele eu encontro refúgio. É a mesma confiança, queridos, de Davi no Salmo 7:1, onde ele diz: Senhor, meu Deus, em ti eu me refugio, salva e livra-me de todos os que me perseguem. Do salmista no Salmo 16:1, onde ele diz: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. O próprio Jeremias, no capítulo 17, diante dessa situação, ele diz: não seja motivo de pavor para mim, tu és o meu refúgio no dia da desgraça. Não seja motivo de pavor, de medo, de dúvida, de angústia, no dia da desgraça, porque o Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza, é onde eu me escondo, é onde eu me abrigo. E Abacuque, querido, no verso 19, um dos textos que nós mais conhecemos da palavra do Senhor, onde ele faz a comparação com a corça, ele diz: olha, como a corça que corria mata dentro, firmemente saltando todo tipo de obstáculo, chegando sobre os mais altos montes com força e agilidade. Assim Abacuque acreditava que o Senhor, ele faria com o seu servo, ele faria com a sua vida. Queridos, Abacuque, ele inicia o seu livro triste, talvez como muitos, como nações, como vidas, angustiado. Mas ele termina o seu livro com um alegre cântico e uma declaração de fé e confiança no Senhor. Quando nós olhamos, queridos, para a história, olhamos para a vida do reformador Martinho Lutero, que após a reforma passa por um momento difícil, um momento onde ele fica exilado, um momento onde ele diz que a morte, o céu era tenebroso, nuvens espessas estavam sobre a sua vida, e ele havia perdido praticamente tudo na sua vida, e ele se refugia ali, risco de vida, tudo estava em jogo, e ali ele escreve um hino de confiança no Senhor, que nós conhecemos, que é Castelo Forte. E na quarta estrofe de Castelo Forte, ele diz: se temos de perder família, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e dar-nos-á o seu reino. Ele diz que a nossa confiança no Senhor é uma confiança inabalável, que nada pode abalá-la, em Deus, através da fé. É que nós venceremos, e ele diz que nele, em Cristo, nós triunfaremos. Crer é um ato de júbilo. Crer é um ato de júbilo. Crer é um ato de louvor. Crer, querido, é um ato de adoração, de júbilo, que nos leva diante do trono de graça, pelo novo e vivo caminho conquistado por Cristo na cruz do Calvário, e nós adentramos diante do trono do Todo-Poderoso, do trono de Deus, aonde ali encontramos diante da face de Deus, aquele que governa, aquele que é soberano, aquele que tem todas as coisas patentes aos seus olhos e sustenta pelo seu poder. E assossegamos o nosso coração.
Adore ao Senhor. Deus, o Senhor, é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente. Independente das circunstâncias, independente do momento, independente do terreno, independente de qualquer coisa. Ó Deus, salva-nos, porque fomos infectados. Mas ali na cruz do Calvário, queridos, o Senhor Jesus, Ele levou sobre si, Ele levou sobre o madeiro, diz que todas as nossas maldições, todas as nossas dores, todas as nossas mazelas, todo o nosso pecado, todo o vírus, toda a contaminação do pecado dos nossos primeiros pais foram ali levados, foram pagos, foram quitados na cruz do Calvário. Ele disse: está consumado, está pago. Estão curados, restaurados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. De infectados, doentes, enfermos, mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos trouxe salvação, vida, redenção. Salvação, para a glória de Deus Pai. Eu gostaria que aí na sua casa, onde você está nesse momento, querido, que você juntamente com a sua família se levantasse agora. Fique em pé, não fique sentado. Se coloque em pé, agora nós vamos cantar esse último cântico do louvor juntos. E em adoração, nós vamos adorar ao Senhor. Uma igreja que adora em meio ao caos, em meio à pandemia, enfim, a qualquer circunstância. Uma igreja que adora. Então fique em pé, convido a todos a se colocarem em pé agora. E nós vamos cantar agora junto com o Ministério de Louvor esse cântico, encerrando a nossa celebração desta noite. Em nome do Senhor Jesus. Mas antes eu gostaria de estar orando, e após nós estaremos então celebrando. Pai de toda graça, de toda suficiência, nós te bendizemos, ó Deus, porque, ó Pai, ó Deus, todos nós, como diz, ó Deus, a tua palavra, Senhor Deus, não há um justo qualquer. Ó Deus, e pelas nossas iniquidades, ó Deus, ó Pai, pelas nossas falhas, pelo nosso pecado, ó Deus, nós temos, ó Deus, trazido, Senhor, ó Deus, em meio, ó Deus, à sociedade, ó Deus, em meio à própria igreja, ó Deus, as consequências disso sobre as nossas vidas. Mas Tu és, ó Deus, um Deus misericordioso. É o Deus, ó Pai, que mesmo, ó Deus, em meio aos nossos questionamentos, o Senhor, ó Deus, é aquele que traz a resposta. E nos leva, e nos sustenta, e nos fortalece, e nos faz andar, caminhar, triunfar, continuar, ó Deus, de forma altaneira, ó Deus, de forma gloriosa, para louvor e glória do Teu nome, é que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Vamos celebrar ao Senhor, que Deus, em nome de Jesus.